Oi, gente, boa noite. Eu sou a Maria Luísa. Oi, eu sou a Deice. Está começando mais um podcast. Hoje a gente vai conversar sobre juventude, política e o futuro de Palmas. E a gente trouxe uma pessoa muito importante, muito especial para falar sobre movimentos estudantis. Vamos deixar ela se apresentar, falar para vocês a história dela. Oi, gente, boa noite. Não sei que hora, né, vai ser veiculado, mas estamos de noite aqui no turno do nosso curso. Eu sou a Carol, quero primeiro saudar, agradecer as meninas pelo convite para conversar sobre um tema tão desafiador, né? Que é a juventude, o futuro da cidade e a contribuição que a juventude tem para pensar Palmas, mas também para pensar o Tocantins, o Brasil, né? Daqui um ano, praticamente, é o período eleitoral e acho que a juventude, tenho certeza que a juventude é muito central para pensar esse processo, assim. E eu venho desse processo da política, né? Assim, eu entro no movimento estudantil e nos movimentos de juventude a partir da organização política, da luta feminista, da luta, né, organizada nas universidades, no movimento estudantil. Então, fui do centro acadêmico, não fui da gestão, mas contribuí com a gestão do Diretório Central dos Estudantes ali no período 2019, 2020, antes da pandemia. Fui da União Nacional dos Estudantes, né? Fui diretora de mulheres entre 2021 e 2023. E a minha última tarefa, acho que dialoga muito com isso, que é o tema de vocês duas, que foi na presidência da Fundação Municipal da Juventude de Palmas, né? Então, tive na secretaria que pensa o todo das políticas de juventude da capital, assim, no último ano, na gestão da prefeita Cíntia Ribeiro. A partir, enfim, da juventude do PT, uma indicação do Partido dos Trabalhadores para compor a gestão. Então, essa relação política e juventude sempre foi uma coisa que atravessou a minha atuação, até inclusive enquanto jornalista também, né? Assim como estudante do curso. Então, você falando, a gente percebe que realmente você já tem um certo histórico, né, uma caminhada. E como que foi o seu interesse? Como que partiu? Como que você percebeu que gostava e que tinha interesse mesmo por lutar pelos direitos, né? Porque a gente como mulher, enfim, fala um pouco sobre esse começo de tudo. Então, quando eu entrei na universidade, na verdade, quando eu escolhi jornalismo, já foi de uma inquietação com situações do cotidiano que eu fazia uma leitura, me indignavam, mas eu ainda não conseguia encontrar o que iria organizar a minha ação para resolver aquele problema, né? Assim, a pensar a minha ação política. Aí, quando eu entrei na universidade, eu participei de uma roda da Marcha Mundial das Mulheres, que é a organização feminista que eu milito até hoje, né, há 9 anos. E aí a marcha abriu, assim, a minha compreensão do mundo. Né? Na verdade, eu conheci antes de entrar na universidade, inclusive. Eu estava no 3º ano, mas já estava, assim, pensando na UFT. E aí vim para uma roda de conversa aqui e gostei muito, assim. Falei, nossa, essa é a política que eu acredito. Aí da marcha, né, assim, entrei na universidade, aí conheci o movimento estudantil, aí conheci o trabalho do centro acadêmico, aí comecei a construir o CA do curso, aí comecei a me envolver nos processos de disputa eleitorais do movimento estudantil, a IDA, né, que é o diretório acadêmico do campus de Palmas, depois DCE, e aí fui entrando em todos os movimentos, assim, aí me filiei no partido, que aí eu entendi qual que seria a minha ação política, assim, me filiei no partido, num programa, num projeto de sociedade. E aí fui dando consequência a isso, assim. E aí meio que hoje estou aqui fruto muito disso, assim, desse encontro no curso de jornalismo, mas também nesse encontro num sentido da política na vida, assim, né? Porque é muito difícil, acho que não tem como não falar disso hoje, né? Falar sobre juventude política sem falar da chacina que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Ontem. E que a gente sabe que desse retrato de mais de 120 pessoas, né, assassinadas pelo Estado, a maioria são jovens, assim. Sim. E isso a gente sabe que também não é algo isolado ou uma novidade, né, na política de segurança pública de qualquer estado no Brasil. Mas no Rio de Janeiro e São Paulo tem um perfil mais forte ainda sobre isso. Então, assim, isso sempre me indignou muito. E aí, antes, eu não conseguia entender como mudar, como pensar o mundo sem essas violências, sem essas relações de opressão e violência. E na política, eu encontrei esse lugar, né? Que é na ação política, no movimento social, na organização popular, que a gente dá respostas e enfrenta isso. Então, foi meio que por isso, assim. Meio que por acaso, mas para dar um sentido na vida também, que eu comecei a militar, me organizar. Uma desses quesitos, tipo, você ter começado muito nova,
te abriu margem para você entender melhor, tipo, você saiu do terceiro, estava no terceiro ano, já teve esse interesse político e, querendo ou não, a gente jovens que participa de movimentos estudantis, participa de política, a gente perde credibilidade, porque eles acham que por sermos jovens a gente não tem tanto poder de fala, não tem conhecimento. Não sabe de nada. Exato. Sim. Na sua visão, tipo, de tantos jovens, principalmente aqui em Palmas, como você vê a integração dos jovens com os movimentos estudantis, e até mesmo da universidade, porque a universidade, eu acho que ela abre essa margem, né, pra gente poder debater dentro da academia, né? Aqui é o lugar para isso, pra gente falar sobre questões políticas, trazer opiniões que sejam opiniões corretas, né? A gente não pode fazer igual certas pessoas que dizem que a liberdade de expressão é livre, plena. Não. Tudo dentro das leis, conformes, tudo bom, mas, tipo, como que você vê dentro de Palmas e da universidade os movimentos estudantis, a questão política mesmo? Olha, eu vejo com muita potencialidade, assim. Não sei se é porque eu venho desse lugar e tudo que eu sou, assim, fora, óbvio, né, as subjetividades são forjadas pela família, pelo lugar que a gente nasceu e tal, a cultura, né, do nosso estado e tudo. As compreensões e as leituras de um mundo que eu tenho, elas foram forjadas na política, assim, né? Então, eu vejo com muita potencialidade, assim. Sinto que o movimento estudantil na universidade está passando por um processo super importante de renovação e reorganização. Eu sou de uma geração bem antiga do movimento estudantil da UFT, assim. Inclusive, hoje nem estou mais inserida no movimento estudantil porque sou aluna formanda, né? Mas acompanho, enfim, tem uma turma que se organiza comigo, que está organizando os processos, então está nos centros acadêmicos, está na disputa, inclusive, do DCE, né? Que a gente está em eleição de DCE aqui na UFT. Hoje, eu vejo com... Hoje, gente, se vocês estiverem aí, já vai ter passado, mas hoje foi as eleições. No dia que postar, talvez eu coloque a legendinha de quem ganhou. Tomara que, né? Enfim, não vou pedir nada. Não pode. Mas, assim, tomara que ganhe uma turma que tenha muita responsabilidade com a cultura do movimento estudantil, que eu acho que isso precisa ser muito fortalecido na universidade. Cultura de movimento estudantil é cultura de movimento, de ocupar a universidade, de passar em salas, de debater orçamento público, de debater o cenário das universidades, né? A necessária recomposição orçamentária que até hoje a gente fez tanta luta para derrotar o bolsonarismo, que foi quem sucateou as universidades públicas, sufocou o orçamento e elegemos Lula, um outro programa mais conectado com as juventudes, com o movimento estudantil, mas a gente ainda não conseguiu recompor a altura dos desafios que a gente tem, né, assim. Mas eu tenho certeza que é uma turma muito responsável com isso, que vai assumir a próxima gestão do DCE, e se não for, que tenha um movimento estudantil muito... irreverente, né? Tem uma coisa que a gente fala muito na luta política das juventudes, que é a irreverência, assim, a rebeldia e a irreverência de colocar o programa que quer, de cobrar e, independente de entidade estudantil ou não, que consiga imprimir isso, assim. Na verdade, eu sinto um pouco de falta, e é muito uma coisa da minha geração, mas depois da pandemia teve essa dificuldade, assim, de conseguir imprimir processos muito grandes e massivos nas ruas, assim. Então, um grande ato de rua, com uma grande mobilização, com os estudantes na rua, falando qual que é a agenda, qual que é a política que a gente está pautando para a universidade, para a educação, mas para pensar também, né, o mundo do trabalho, renda, autonomia, porque hoje também a juventude, infelizmente, não está só inserida na universidade, assim, né? Muitos, inclusive, estão fora das universidades porque não encontrou nesse lugar aqui condições de permanecer. Às vezes até acessou, mas por conta de um processo muito intenso que a gente sofreu aí desde o golpe, né, contra a Dilma lá em 2016 até 2022, quando a gente derrota Bolsonaro nas urnas, foi de desfinanciamento das universidades, assim. Então, essa juventude que acessou, de repente, por alguma política de cota, seja racial, ou seja de renda, né, estudante de escola pública, enfim, não encontrou condições reais de permanecer na universidade. Então, não são estudantes, né? E aí são inseridos no mercado de trabalho, em atividades muito precárias, em salários muito baixos, muitas das vezes na informalidade, né? Que a gente debate muito a uberização do trabalho. Então, assim, hoje a gente tem tantos estudantes que sonhavam em ser engenheiros civis, advogados, médicos, inseridos nesses processos de uberização do trabalho, então é no Uber, é no iFood, é no, né, enfim, nesses aplicativos de entrega, mas também tem os estudantes formados, né, jovens formados, egressos da Universidade Federal do Tocantins, inclusive, assim, colegas que eu lembro da gente se encontrar na Rio aqui, e aí, às vezes eu pego um Uber e ele tá dirigindo um Uber, assim.
Não desmerecendo, eu acho que todo trabalho é um trabalho digno, é um trabalho justo, mas não é o sonho dos filhos da classe trabalhadora acessar o ensino superior, formar numa universidade pública e quando sair não se vê nesse mercado de trabalho, não vê a possibilidade de exercer a profissão que sonhou para si, né? Então, debater juventudes, assim, e pensar, meu Deus, em que pé nós estamos é muito desafiador, assim, principalmente nesse momento. Mas eu sempre vejo com muita potencialidade, porque a juventude é muito criativa, tem uma capacidade de se reorganizar, de pensar outros caminhos. E, assim, tem muita gente que fala, a juventude, as crianças são muito importantes no processo de pensar e construir o futuro. Eu já acho que é de agora, assim, essas contribuições do agora, do que eles estão construindo, pensando do agora, que a gente consegue pensar outro rumo, assim, sabe? E para todo mundo, assim, para todas as gerações, né? Então, eu tenho muita fé, muita esperança na juventude, assim. Não sei se é porque ainda sou jovem, mas você falou que acredita, né? E, assim, voltando um pouco, quando teve as manifestações da PEC da blindagem, uma coisa que você falou foi sobre como é difícil, depois da pandemia, a gente ir às ruas. Sim. E eu, particularmente, fiquei muito surpreendida quando eu vi que aqui em Palmas teve essa manifestação. E foi grande, foi bem legal. Foi interessante, assim. E a gente vê que falta essa participação dos jovens, né? Tanto você falando também sobre como jovens não estão na universidade. E não só por falta de recursos, mas também por um discurso que está crescendo de como as universidades não são importantes, como estudo não é importante. A gente, infelizmente, está vendo que esse discurso mesmo está sendo bem propagado, infelizmente. Sim. E como que você acha, assim, que a gente conseguiria trazer mais a juventude para essas participações e integrar mais? Porque a gente é jovem, então a gente tem uma força, né? A gente deveria ter, pelo menos, essa força. E eu acho que é muito importante ter esse pensamento jovem, porque a gente pode agregar muito. Então, como que você pensaria, assim, em como trazer? Encorajamento, sabe? Sim. Tipo, porque tá tendo muito esse discurso, como ela falou, de desencorajar os jovens, tanto na entrada de universidades, quanto em movimentos políticos. Há uma forma, assim, que eles estão entrando como se as pessoas, tipo, pra que política? Tem gente que se vangloria, dizendo, eu não tenho nenhum partido, eu não tenho nenhuma posição política, mas você não ter nenhuma posição política é muito forte. Já é uma posição, na verdade, né? E também, entrando nisso, tem muita gente que fala, porque política e religião, não é se comigo. Discute, não né? se discute, mas não, gente, não é assim que funciona, né? Sim. Então, fala um pouco sobre isso. Eita, vou tentar aqui falar um pouco de tudo. Eu sou muito de uma geração e de uma criação que, assim, né, eu sou filha de funcionários públicos, minha mãe foi professora universitária, hoje ela é aposentada. Então, eu sempre cresci com a ideia que, assim, filho de trabalhador tem que ter um diploma na mão, assim. É o grande sonho de todo pai, toda mãe trabalhador, é formar um filho, né? Ainda mais o peso de formar numa universidade federal, enfim, foi tanta luta para ser construída. Então, assim, sempre foi meu encantamento. Eu vinha criança com a minha mãe para cá, ela era pesquisadora, dando aula, e eu ficava brincando aqui na UFT, na UAI, que antes a gente comia lá perto da prainha. Era um restaurante lá super legal, as iguanas caíam na mesa, era lindo, assim, era muito gostoso, eu amava aquele pão de queijo da UAI. Antes de RU, nem existia essas lanchonetes, era outra lógica aqui de organização da UFT. Então, meu sonho sempre foi acessar a universidade, assim. Então, esse discurso é muito distante para mim, mas ele tem sido muito propagado mesmo, e principalmente nas redes sociais, assim. E aí ele é um discurso muito perigoso, porque as redes sociais, elas são um ambiente privado, elas não são públicas, né? Então, assim, elas têm, de fato, um dono, né? E aí aqui a gente poderia citar pelo menos uns 5 de cada uma dessas redes aí, mas vamos colocar a Meta, que reúne aí os 3 os principais, né? Que é Facebook, Instagram e WhatsApp, se não me engano, né? Que controla tudo pra gente, assim, do que você fala, o que você recebe, ao que você vai acessar, quanto tempo aquilo vai ficar no seu feed, qual é o nível de conteúdo, se você pode comentar ou não. Então, assim, é um controle absoluto disso. E é muito interessante que essas narrativas, né, que façam um ataque
a processos em que a juventude tem a capacidade de refletir, de criticar, de se entender enquanto sujeito, né? E que não fique dominada por uma ideologia, que não fique dominada por uma forma de pensar, de ler o mundo, que muitas das vezes é interessante para essas plataformas, assim. Uhum. Então, vamos colocar um exemplo. Se a gente postar esse vídeo aqui hoje, agora, né? Debatendo sobre política, juventudes, falamos de Bolsonaro, falamos de várias coisas. O engajamento vai lá para baixo. Se a gente estivesse falando aqui sobre bets, sobre jogos de aposta, ou sobre qualquer outro debate que elas lucrem com isso, né? Que tem um esquema de financiamento nas redes sociais sobre isso, o nosso engajamento iria lá para cima. Uhum. Porque o interesse dessas redes sociais é isso. É gerar o debate e a repercussão pública sobre debates que esvaziem a lógica de organização popular, de autonomia das pessoas, de pensamento crítico, né? E realmente, assim, eu entendo a juventude que recebe esse discurso, que às vezes até outro jovem que produziu, mas chega para ele com muito mais alcance e veemência, porque é interessante que esse nível, que esse tipo de conteúdo chegue, né? Não à toa, assim, o discurso de ódio, a fofoca do namoro da Virgínia com o Vini Júnior, chega para milhões de brasileiros, assim, né? E denúncias que a gente faz super importantes no movimento social, não, porque tem o engajamento rebaixado, bloqueado. Então, é interessante para essas plataformas propagarem esse conteúdo. Assim como também o jovem que se depara com a realidade que está o mercado de trabalho, né? De fato, assim, a renda da juventude brasileira hoje, as oportunidades que estão colocadas, não é encantador mesmo. Você passar 4, 5, 6 anos numa universidade para quando você formar, você exercer o mesmo ofício que uma pessoa que não precisa nem saber ler e escrever, né? Só sabe dirigir um carro, tem uma carteira. Eu estou de igual para igual na Uber, com um doutor, com um pós-doutor que pesquisa a vida toda. Então, assim, esse processo de precarizar o trabalho e tirar, assim, o prestígio, mas também, assim, o sentido de você ficar tanto tempo se dedicando para entrar numa universidade, para fazer um curso, para pesquisar. Essa disciplina de vocês é pesquisa, né? Prática, pesquisa, extensão, Isso. algo nesse sentido, né? Que é a reforma do novo PPC. Então, assim, olha só como nós estamos atualizando a nossa grade do jornalismo para dialogar com a pesquisa, para trazer vocês para produzir um podcast que está pensando em juventude, política, nananã. Em contrapartida lá fora, diversos colegas nossos se formam e não conseguem se inserir no mercado de trabalho, mesmo com um repertório super legal. Ou quando se inserem, estão, assim, relegados a... Enfim, não queria falar isso, mas relegados a algumas assessorias e aí tem que rezar a cartilha do assessor. Ou, de repente, a um mercado super precário que vai pagar um salário super, super baixo para trabalhar várias horas por dia. Então, vai ter que ter mais de uma profissão, vai ter que trabalhar em mais de um veículo. Então, assim, realmente, às vezes não é encantador, né? E esse discurso pega muito mesmo, porque, pô, quem não quer ganhar bem? Quem não quer viver bem? Ainda mais quando você estuda pra caramba, você passa numa universidade, você se forma, entrega aquele diploma, você quer o retorno daquilo, do investimento, de tudo que você construiu nesse processo. Mas, é o que eu sempre falo, assim, sempre reflito, assim, às vezes alguns calouros me procuram, querem conversar, falam que estão um pouco frustrados com o curso e tal. De todos os problemas, você ainda vai ter um diploma. E é uma coisa que ninguém tira de você, né? Pode ser que hoje, por conta, enfim, das demandas da vida e das dificuldades do mercado, você está no Uber, mas você tem um diploma, aí você passa numa bolsa de mestrado, aí você entra na seleção do mestrado, você consegue uma bolsa, aí você vai estudar no mestrado, e depois você faz, sei lá, um intercâmbio, aí depois você consegue um negócio legal fora de Palmas, aí depois você volta, e o que você aprendeu fora, você contribuiu com a comunicação do seu território. Então, assim, eu demorei muito a me formar, gente, me formar esse ano, mas assim... Porque no percurso eu fui aproveitando todas as oportunidades que foram me aparecendo, assim. E eu tinha muita ciência de que isso era mais importante naquele momento do que ter um diploma. Só que agora eu entendo a importância que é ter um diploma, porque eu já estou perdendo oportunidades por não ter um diploma. Então, assim, para mim a coisa mais importante dessa geração, assim, de jovens e jovens filhos da classe trabalhadora é se formar e é honrar nesse compromisso que os pais fizeram também, que é formar a gente a vida toda para chegar nessa etapa e ter um diploma e estar bem inserido no mercado, assim. E pensar outras possibilidades de mundo, de vida, né? Eu acho que o diploma é muito fundamental, assim.
E sobre a participação na política, é essa mesma narrativa, assim, principalmente essa história de, tipo assim, eu não tenho um lado. A gente pode dizer que não tem, a gente pode não fazer a leitura que não tem, mas a gente tem, assim. E não tem ninguém que tem mais consciência de classe, entende o seu lado, do que quem está oprimindo quem diz que não tem lado e que não tem partido e não tem... Partido, eu até acho assim, ninguém é obrigado a filiar em partido nenhum e, né, enfim, nem é obrigado a militar em nenhum movimento social. Mas eu acho que a vida, apesar de na vida na militância não ser flores, não ser a coisa, amo, nossa, perfeito, meu sonho era... Mas assim, ela tem mais sentido. Ela tem mais sentido quando é um projeto coletivo, quando tem outras pessoas comigo, quando a gente consegue fazer uma leitura da realidade, mas ao mesmo tempo que a gente está lendo, tá tudo uma merda, que é muita violência, muita morte, muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. A gente também consegue ler que tem muita coisa boa sendo construída, tem muita rede de gente que quer transformar o mundo, que quer transformar as relações acontecendo. Então, essa coisa da organização política, eu sempre assim, chamo a juventude para entender que é difícil militar, é difícil se organizar, abrir mão, às vezes, da vida pessoal, às vezes da vida profissional, do tempo da universidade, assim, que você ficar integralmente na universidade. Você tem que entender que não vai ficar se você quiser ser um militante orgânico, mas que faz mais sentido a vida, sim, do que você só ficar sofrendo, que a conjuntura é uma para todo mundo, né, gente? Tipo, aconteceu a chacina no Rio de Janeiro. É a mesma chacina para Carol, que é de esquerda, filiada no PT, feminista, e faz a leitura disso, como é a mesma chacina para o menino, sei lá, para qualquer pessoa que fale que não tem partido, que não tem lado, nananã. A diferença é como isso chega para mim, como eu sinto, e como chega para essa pessoa e como ela sente, assim. E a ação que essa pessoa vai, né, a ação política dessa pessoa sobre isso, assim. Então, acho que a vida fica mais fácil de ser vivida e de ir pensando estratégias de resistência, enfim, de dar respostas ao momento, à conjuntura, quando você se organiza politicamente, seja num partido, seja num movimento social, seja num movimento cultural, seja no que for, assim. Então, eu acho que é muito interessante aproveitar esse momento da vida, de energia, de engajamento, e que a gente vai surgindo várias questões, a gente começa a questionar várias coisas que antes pra gente eram ok, mas que depois você começa a se entender enquanto sujeito no mundo e fala, pô, isso aqui pra mim não dá mais, desse jeito eu não curto, isso eu acho que tá errado, isso eu gosto, nanana. Então é um momento de você se descobrir em vários sentidos, né, na juventude, assim, seja sexualmente, seja da sua identidade política, seja da sua identidade de gênero, seja da sua identidade espiritual, o que você acredita, seja o que você quer fazer, não que você não possa mudar na frente, né, sua profissão e tal, mas eu acho que a política, ela é parte importante desse processo, assim. E tirar a política desse lugar que é partidária, política é tudo, assim, é o feijão com arroz, é a luz de manhã, é a água filtrada, encanada ou não, é a cama que você dorme, é quem faz a comida que você come, quem lava a louça da comida que você come, tudo é política, assim. Então, sem esse discurso de, não gosto de política não afeta a minha vida, porque tudo é política na vida, assim, né? E tudo é conquistado através da política, porque Sim. A gente, como você falou, né? Tem, por exemplo, Carlinho. Carlinho não é dos movimentos políticos. Já Carol é. No final, a gente vai estar lutando não só por uma coisa pra gente, a gente luta pelo coletivo, a gente vai lutar por melhorias, tipo, na questão de trabalhista, questões disso, questão aquilo. A única diferença é que ele também quer essa melhoria, a gente também quer, só que um grupo específico vai atrás, sendo que é uma coisa que todos lutam, todos querem a melhoria, e só falta isso. Às vezes é muito o medo de se impor, porque no meio em que a gente vive, principalmente agora com a ascensão da política e de partidos, né, que está muito direita e esquerda, já sempre existiu. Mas eu acredito que agora está maior, tem uma ascensão maior. É uma polarização maior, né? Exato. E isso não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Aí é muito essa questão de, tipo, como que as pessoas lutam e como são as vivências dela. E aí eu só queria que você explicasse, tipo, como que você entra nesse quesito, como que você se interessou, porque eu acho que é muito... Quem está assistindo pode
ter uma vivência parecida com você e pensar, ai, eu nunca tinha visto por esse lado, mas se encaixou, tem uns pensamentos parecidos, eu queria muito saber, tipo, porque a gente falou uma coisa ou outra, mas eu acho que o seu pensamento, a sua inclusão sobre esse assunto é muito importante e traz voz, sua experiência e tudo o que você traz de carga, né? Tipo, não só sua vivência, porque cada pessoa tem uma vivência e ela traz ela de forma explícita, traz para contribuir de alguma forma. E você está contribuindo muito. A gente só queria que você, tipo, falasse. Aí, principalmente com relação à marcha feminina e como isso afeta você sendo mulher também. Olha, muito legal, você trouxe no começo uma coisa que é muito real, assim, e que eu acho que tem afastado as pessoas desse lugar, inclusive, né? A gente está num momento, hoje, da política, de muita polarização, assim. Então, a esquerda e extrema direita, né? Então, assim, tem um grande bolo, vamos colocar não só a esquerda, né? Tem um bolo das pessoas que defendem a democracia e dentro dela tem até um pouco da direita, mas uma direita democrática, né? Que é, assim, dialogável, que dá para pensar e até negociar algumas coisas do programa. E tem uma extrema direita que é tipo Bolsonaro, Cláudio Castro, Tarcísio, que fazem o que a gente está vendo desde ontem, assim, né? O nível de acirramento da violência, da polarização mesmo, assim. Aquilo ali é extrema-direita, assim, né? É resolver a segurança pública com chacina, com morte, com mais violência, com sangue, com genocídio mesmo, assim. Por exemplo, ontem em Gaza, sei lá, foram assassinados né? Depois do cessar-fogo, foram assassinados 110 pessoas. No Rio de Janeiro, até agora, 126, assim. Então, um número de guerra, né? A política de segurança pública no Brasil hoje, ela expressa um número real de guerra. E essa polarização da política tira das pessoas o interesse de participar dela. Porque, às vezes, não se enxerga, né, nessa fake news, nessa mentira do que é a esquerda. Porque fala, a esquerda, um monte de sapatão, viado, travesti, não sei o quê. Ai, kit gay, mamadeira de piroca, nanã. Essa coisa bem esdrúxula e ridícula, que é o debate que a extrema-direita faz sobre nós da esquerda, né? E também não se enxerga na extrema-direita, porque eles são completamente loucos, né? Assim, eles são fascistas, eles são horrorosos, eles... Preconceituosos. Né? Preconceituosos, eles, assim, acham bonito o que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu cheguei a ver posts, assim, no Instagram, né, de Nicolas Ferreira e companhia, assim, expressões da extrema-direita no Brasil, falando que foi uma limpa, assim, né? Foi uma limpa do crime organizado. Então... E engraçado que, assim, né, o crime organizado, que a gente sabe que a chefia não está lá na periferia, não está na Penha, não está no Morro do Alemão, né? Tanto que quando a Polícia Federal e o Ministério Público foram fazer uma operação para desarticular financeiramente, porque é isso que interessa, desarticular financeiramente o crime organizado no PCC em São Paulo, eles bateram na Faria Lima. Eles bateram na porta dos condomínios de luxo mais caros de São Paulo. Então, os chefes que organizam e articulam dinheiro que é organizado por esse crime, né, organizadíssimo, esse Estado paralelo hoje no Brasil, eles são ricos, são poderosos, estão na Câmara dos Deputados, estão financiando as campanhas eleitorais do Tarcísio, estão financiando as campanhas eleitorais do Cláudio Castro, do Bolsonaro e de inúmeras outras figuras aí do Executivo e Legislativo brasileiro, assim. E aí as pessoas vão se repelindo, porque não se encontram nesse lugar. Né? Fica tudo aquela coisa assim, tudo coisa de bandido, direita e esquerda, todo mundo bandido. E eu sou trabalhador, né? Então eu sou honesto, eu tenho os meus valores, tenho minha moral, não vou me misturar com isso. Eu acho que isso já é uma forma de organizar a política para tirar as pessoas desse lugar. Mas eu me interessei porque justamente assim, eu já tinha eu sempre gostei muito de ler desde criança, então eu sempre lia muito, gostava de ler jornal, gostava de ver jornal. E aí, isso ia me indignando, assim. E sempre que eu vi uma notícia como essa, assim, que infelizmente não é uma novidade, uma especificidade que aconteceu ontem, né? Essa foi a mais letal do Rio de Janeiro, mas a anterior também foi a mais letal. E a anterior também foi. Cada vez só intensifica mais, assim. Pior, E toda vez que eu vi uma notícia dessa, eu consegui encontrar na política, não uma solução, porque não tem o que fazer, né? Morreram 126 pessoas, não tem mais o que fazer sobre isso. Mas eu consegui encontrar uma solidariedade, eu consegui encontrar uma discussão que desse respostas e que conseguisse começar a pensar outro caminho da segurança pública. E aí,
essa coisa de começar a militar na marcha foi justamente nesse sentido, assim. Estava passando por um processo aqui, acho que eu posso falar porque esse processo já está terminando, de um caso de violência da atleta, enfim, não vou citar porque pode dar problemas, mas de uma atlética aqui da universidade, enfim, a turma da diretoria tinha violentado umas meninas, aí a marcha foi para cima, fez ato político, fez batucada, não sei o quê, nanana. E aquela solidariedade, né, aquele movimento, aquele juntar de todas as mulheres de cursos diferentes, de realidades diferentes, de cores diferentes, sexualidades diferentes, de compreensões de mundo diferentes, assim, mulheres diferentes, distintas de, enfim, cursos múltiplos da universidade. Nesse movimento, para denunciar esse caso, constranger os agressores e constranger a atlética e o modus operandi dessa atlética nas caloradas, nas recepções das calouras e tal, me fez entender que aquilo fazia sentido para mim. Mesmo sabendo que não vai mudar a violência que aconteceu e que, infelizmente, também não é só isso que vai fazer com que não aconteça de novo. Tanto que aconteceu, e eu fui até testemunha dessa outra, né? Porque eu já estava como diretora de mulheres da Uni nessa outra que aconteceu, que eu acompanhei. Mas é um alerta de que naquele lugar tem mulher organizada, tem mulher feminista e que, enfim, que aconteça a violência que for, a gente vai denunciar, vai acolher a vítima e vai para cima do agressor. E vai, pelo menos um constrangimento que seja, ele vai passar. Porque tem uma organização de núcleo feminista, tem mulher mobilizada ali para fazer essa denúncia, assim. Então, acho que foi isso que me despertou a construir a luta, assim, e o movimento. Entendendo que não essa coisa, poderia ser eu, poderia ser... Porque não poderia, foi, né? O tempo inteiro, assim. Os números dizem isso. Mas de que se acontecer e quando acontecer, vai ter movimento e vai ter gente para apoiar, para ir para cima, para denunciar e para alguma ação conseguir pensar coletivamente, assim, porque a vida já é muito difícil, muito dura quando a gente vai compreendendo ela e vai conseguindo fazer a leitura dela. Mas ela é ainda mais dura se ela é na individualidade, assim. Na coletividade a gente vai encontrando caminhos, vai se acolhendo, vai construindo amores, laços, né? Fraternidade com as pessoas. E na individualidade, não. Você se isola, você acha que é isso, acabou porque, poxa, né? Você já sofreu uma violência, já passou por todo esse processo. Então, quando você não tem ali uma retaguarda com você, é muito mais difícil, assim. E também, para nós mulheres, é sempre mais difícil, porque... Tem aquele discurso, né? Todo homem é um possível abusador. Porque, para nós mulheres, eu tô numa rua sozinha. A pessoa pode ser um trabalhador de bem, só que a gente não se sente segura porque nós, mulheres, sempre fomos colocadas nesse sentido de objetificação. Sim. A gente é muito objetificado. Tem que ficar em alerta, Exato. Né? Os nossos corpos são... E casos como esse, são mais um exemplo. Infelizmente, né? É um de milhares do que acontece com nós mulheres. E o movimento de vocês é muito importante para isso, para saber que nós mulheres temos os nossos valores e temos outras mulheres que lutam por isso, por causas tão importantes, porque muita gente fala que é mimimi, sempre tá querendo aparecer, porque é discursos desse tipo de cara, abusadores, esses discursos, e que eles nunca são culpados. O que é totalmente errado, e a gente vê como é difícil pra gente. E quando tem mulheres apoiando, é bem mais fácil, porque... A gente se sente insegura quando acontece um tipo de coisa dessa e não tem com quem contar. E como você falou, é muito mais fácil em conjunto, em união. Sim, totalmente. E principalmente com as forças das mulheres trazendo... eu acho importante vocês trazerem isso e ter apoiado essas meninas e ter trago importância para a vida delas, porque depois de um fato desse, eu não vou dizer que eu sei o que é, porque graças a Deus eu nunca passei por uma coisa dessas, mas o quanto é difícil para quem passa, né? E ter um lugar de apoio, que vocês são esse. Vocês têm algum contato para entrar em contato com vocês, falar sobre isso? A gente tem, assim, a marcha, ela é um movimento de mulheres, né? Então, acontece nas ruas, rodas de conversa, atos políticos, né? Marcos da luta das mulheres, como o próprio 8 de março, o 25 de julho. Agora a gente vai estar na Marcha das Mulheres Negras, né? Que é um espaço auto-organizado de mulheres pretas,
que vai ser em Brasília. E a gente tem um Instagram que é, assim, o nosso ponto de contato, né? Onde a gente divulga as atividades, onde, enfim, a gente pode também, assim, conversar, acolher, que é Marcha Mulheres _TO. Marcha de marchar mesmo, Mulheres _TO de Tocantins. Mas se colocar Marcha Mulheres, com certeza deve ser um dos primeiros a aparecer. Tem um perfil nacional e aí tem o estadual, provavelmente logo embaixo, ou entre uns, assim, porque ela se organiza em todos os estados do Brasil e é uma organização internacionalista, né? Então ela se organiza em outros países do mundo também. Então a gente está presente em mais de 65 países e territórios. E aí é um monte de mulher feminista, irreverente, em movimento e pensando a agenda política do mundo, assim. Não só enfrentando violência, mas debatendo sobre economia, sobre trabalho, sobre o trabalho do cuidado, sobre tempo, sobre, enfim, natureza, os bens comuns, né? Sobre justiça climática. A marcha, ela faz um debate global, assim, porque pensar a vida das mulheres é pensar o todo, né? As mulheres, elas estão em tudo. O tempo inteiro a gente está produzindo viver, assim. Então, todo debate é um debate de mulheres e de pensar a vida das mulheres, porque se tem alguma coisa que está precarizado, se tem uma política ali que foi desfinanciada, se, assim, aprofundou algum empobrecimento ali, a gente sabe que quem vai sentir primeiro e quem vai sentir mais são as mulheres, né? E aí, sobretudo, as mulheres racializadas, as mulheres pretas, as mulheres indígenas, as mulheres trabalhadoras, né? Que, querendo ou não, em sua maioria, são mulheres negras também no Brasil. Então, a marcha, ela tem esse diálogo com vários debates, assim, não só, né, de debater a violência, mas a gente sabe o quanto, infelizmente, a violência ainda é uma ferramenta importante, né, desse sistema e essa estratégia de opressão, inclusive para condicionar a gente, para dominar a nossa sexualidade, nosso corpo, nosso trabalho, nosso tempo, né? É sempre a violência usada de diversas formas, seja na militarização, né, do território, com as polícias, enfim, com o próprio exército, né, as forças armadas, ou seja, na violência doméstica dentro de casa, né? É sempre a violência que oprime e condiciona o tempo e a vida das mulheres, assim. Então, a gente debate violência, mas também pensando o mundo para além disso, né? Para pensar também renda, autonomia, trabalho, enfim, sexualidade, direito ao aborto, tudo isso. Ok, você falou um pouco sobre a Marcha das Mulheres e, assim, acredito que é sempre importante a gente estar se organizando em algum grupo, porque, querendo ou não, coletivamente dá mais força mesmo, né? E você também citou que fez parte da Fundação Juvenil aqui de Palmas, né? Municipal da Juventude, que inclusive foi extinta no atual Exatamente. gestão do prefeito Eduardo Siqueira Campos. Que eu ia perguntar, assim, pedir para você falar um pouco sobre essa extinção, o que significa para você. Primeiramente, conta um pouco sobre como essa fundação, como foi o seu papel nela, e aí depois, infelizmente, como que chegou ao fim. Então, ano passado, eu recebi o convite da prefeita Cíntia Ribeiro. A gente estava pensando num grande grupo de coalizão, assim, dos campos democráticos de Palmas para as eleições de 2024. Ano passado, 2024. O lapso temporal aqui da pessoa, que já estamos acabando 2025, poxa, está tão rápido, já, né? Em 2024. E a gente sabia que a eleição se daria nessa polarização, né? Janade representando esse grupo bolsonarista, conservador, tanto que ela trouxe o Bolsonaro aqui para imprimir mesmo, assim, a cara da campanha dela muito conectada a ele. E o nosso campo, um campo ultrademocrático que reuniu todo mundo, que teria pavor do que seria a prefeitura nas mãos de uma bolsonarista. E nós do PT achamos que fazia sentido, assim, que era coerente politicamente, construir na gestão da prefeita Cíntia. E aí o nome pensado foi o meu. E aí ela me convidou, eu aceitei. E eu assumi a Fundação da Juventude no começo do ano passado. Quando eu cheguei, assim, o principal para mim era estruturar a política de juventude, justamente porque eu sabia que a gente ganhando ou perdendo a eleição, não era meu projeto, assim, ficar muito tempo ali. Eu fui com uma tarefa política, aceitei a tarefa política e tive a responsabilidade de conduzir dentro do programa que eu acredito de sociedade, assim.
Então, eu queria estruturar a política. Então, a gente fez pesquisas, pensou projetos de qualificação profissional para a juventude, mas também de promoção à cultura. Então, a gente fez um festival bem legal, que chama Festival Calango, que é, inclusive, em homenagem a um jovem, que é o Briner Bittencourt, que foi, enfim, preso injustamente. E um dia antes de ser solto, ele morreu na cadeia, por negligência de saúde, enfim. E, assim, um jovem inocentado, né, que foi inocentado, mas que morreu um dia antes de voltar para casa, porque a saúde estava sendo constantemente negligenciada. E aí a irmã dele escreveu esse projeto, a gente estava no mês das juventudes, que é agosto, e me procurou. E aí nós fomos para cima e fizemos acontecer, assim, o festival. E aí a gente trouxe Água Próprio, Murica, né, que foi por Sul, enfim, vários artistas locais também. Uma coisa que conectasse muito o movimento hip-hop, que é muito forte aqui, né, principalmente o rap, tá, as batalhas de rima, mas que também conseguisse trazer uma atração nacional para nossa juventude que fugisse um pouco dessa linha sertaneja de sempre, né? Assim, porque acho que já tem muito sertanejo, né? O poder público sempre promove shows do sertanejo, forró, que eu amo, gente. Eu vou em todos, danço e me divido. Mas eu queria trazer uma coisa diferente para a juventude. Aí a gente trouxe Água Própria. E eu acho que, assim, cultura é uma coisa tão fundamental na vida das pessoas, assim. Cultura, ela é capaz de... Gil fala uma coisa que eu amo, assim, que cultura, ela é ordinária. Ela é tipo feijão com arroz, assim. Se ela está presente no cotidiano da vida das pessoas, ela é capaz de promover senso crítico, ela é capaz de colocar você para refletir a realidade e pensar e sonhar, inspirar, esperançar coisas outras que sem o acesso à cultura você não pensa, porque você fica relegado. E assim, cultura na sua diversidade, né? Quem sou eu para colocar dois pesos, duas medidas do que é mais cultura, do que é menos? Então, eu queria trazer uma diversidade, uma pluralidade. A jornalista, discussão de uma pluralidade de culturas para que os jovens tivessem, finalmente, outra opção, outro acesso à cultura, né? E a gente fez esse festival. Nós trouxemos também uma conexão importante com o governo federal. Então, assim, né, alguns financiamentos, algumas verbas públicas de Brasília para conectar a política municipal, estruturar a política municipal junto com a reestruturação da política nacional de juventude, que também passou por um desfinanciamento muito profundo no governo golpista do Temer e também no governo Bolsonaro, deixou até desistir, assim. E fortalecemos principalmente os conselhos, né? Que, para mim, a participação social é um dos instrumentos mais importantes da política. Se você não tem um conselho que fiscaliza, que atua, que está ali acompanhando a política, a execução dela, para onde está indo o orçamento, como está sendo executado, você não tem política pública de verdade. Você precisa ter participação social para essa política realmente existir, funcionar e ir para frente, e as pessoas fiscalizarem, acompanharem e saberem o que está acontecendo. Então, esses foram os nossos principais desafios, assim. Fazer uma pesquisa que mapeasse onde está a juventude palmense, a renda, né, a escolaridade, onde territorialmente ela está, quantos somos, quem somos, se já votamos, é 16, é 18 anos, se está trabalhando, se está inserido no mercado de trabalho, qual é o mercado de trabalho que está inserido, é o formal, é o informal, então como que é, né, a atividade laboral dessa juventude, e raça, gênero e classe. Era o central que a gente queria mapear, assim, que foi uma pesquisa chamada Fala Juventude, que teve uma amostragem, né, de 10% ali da juventude palmense, que hoje, eu acho que deve chegar ali 77 mil, mas na época era 76 mil alguma coisa, na época ano passado. E teve esse festival, assim, que foi um dos que eu mais gostei de fazer, porque eu acho, assim, cultura é uma das políticas mais importantes para a juventude. E teve um programa que foi Juventude em Movimento, que era de qualificação profissional, e ele a gente não conseguiu finalizar porque a gestão terminou. E aí a atual gestão, acredito que, enfim, teve outros planejamentos, outros processos e pensou a partir de outra lógica. Aí fez qualificação profissional tipo de empreendedorismo, de outras coisas, assim, para a juventude, né? Conteúdos mobile, umas coisas assim. Aí agora, acho que foi no final do mês passado, né? Algo assim, eu estava em casa, enfim, terminando meu TCC, escrevendo meu memorial descritivo. E aí eu recebi uma mensagem, amiga, a Fundação da Juventude acaba de ser extinta, assim, foi incorporada em outras secretarias, que é Turismo, Juventude e Esporte, se eu não me engano.
Aí a narrativa foi orçamento, como sempre, né? Toda vez que você quer despriorizar uma política, você fala que é do orçamento. Sim. Só que eu fui gestora dessa fundação, eu sei o orçamento dela e nunca foi algo penoso para os cofres públicos, né? A ponto de ser uma fundação que eu reduzi aqui esse pessoal, essa folha de pagamento, eu vou resolver o problema, né, orçamentário de uma prefeitura como Palmas, que arrecada super bem, inclusive, né? Palmas tem um imposto bem razoável, inclusive. Então, assim, eu não sei muito o que dizer, porque eu tô de fora, né? Assim, inclusive nem tenho relação com a atual gestão. Mas eu acho que é realmente uma despriorização da política, assim. E que vai em contrapartida ao que o governo federal tem feito. Porque o governo federal reestruturou a política, né? Recompôs a Secretaria Nacional de Juventude, trouxe uma diversidade de juventudes para compor essa Secretaria Nacional, lançou diversos editais, inclusive nós escrevemos a Estação Juventude, que é a Caju, Casa da Juventude Palmense, que também não foi para frente por uma falta de interesse político da atual gestão, porque precisava reformar um prédio e tal, enfim. Então, acho que foi, de fato, assim, uma despriorização da política. Não entender essa política como importante, como estruturante para o todo da política da prefeitura. E talvez porque entenda que a política de juventude esteja muito centrada nessa dinâmica de qualificação profissional e que não dá tanto retorno assim, porque não dá para pensar a juventude só pensando na juventude que vai inserir no mercado de trabalho, pensando em mão de obra rápida, inserção e em um retorno. Porque não dá para pensar um projeto de sociedade, um projeto de futuro para uma pessoa em 6 meses, em 1 ano. Né? Ainda mais inserção no mercado de trabalho, assim. Qual o jovem que você quer no mercado de trabalho? É aquele... tem um outro que eu queria falar que eu achei super legal, que foi o nosso cursinho popular, que foi o Vem Enem. Que aí esse foi, assim, um de grande impacto, um dos que eu fiquei mais feliz, assim, da gente fazer a gestão. Que atendeu mais de 450 jovens das periferias de Palmas. E aí era um cursinho pré-vestibular com foco no Enem, vestibulares da UFT, Unitins e FTO. E para realmente, assim, colocar a juventude da periferia da cidade dentro das universidades, né? De forma gratuita. Totalmente gratuito. Aí tinha critérios de renda, né? Tinha todos aqueles critérios de cotas, enfim, que são importantes nas políticas. Mas o Vem Enem, assim, foi um grande saldo e que eu acho super importante, porque que inclusive vai de encontro ao que o governo federal tem feito, né? Agora a Lula sancionou, eu não sei exatamente quantos milhões do pacote, peço até desculpas, mas um pacote de investimentos para cursinhos populares, justamente para investir no acesso dessas juventudes às universidades, porque é o que a gente quer popularizar cada vez mais, a gente quer cada vez mais as juventudes qualificadas para um mercado de trabalho que cada vez tem mais desafios, tem mais demandas, e que essa juventude tenha qualidade para acessar esse lugar, assim, né? E de igual para igual com aquele jovem que a vida inteira estudou nas melhores escolas, fez um cursinho caro, teve acesso a bons materiais. Então, assim, era um cursinho, né, que nós, enfim, fizemos a licitação, pagávamos, enquanto prefeitura, né, enquanto Fundação da Juventude, que dava aula de igual para igual a todos os outros jovens pagantes, porque nós, da prefeitura, estávamos bancando, né? Era tipo uma bolsa de estudo para esses 450 jovens, assim. E esse foi uma política de muito impacto, que eu achei assim, porque, poxa, você, né, receber material, receber acesso à rede de ensino toda, então a biblioteca, ao clube, tudo assim, esses jovens tinham acesso a partir desse cursinho popular, além do conhecimento, né, dos plantões, enfim, da preparação para o Enem e para os vestibulares das federais e da estadual aqui do Tocantins. Então, foi pouco tempo, a gente teve, assim, quase 1 ano, mas o que deu para fazer com muito carinho e com muita vontade política a gente fez, tentando estruturar, inclusive, a política para a próxima gestão, para que fosse permanente os saldos que a gente tivesse construído, mas que nessa gestão teve realmente assim, um desinteresse de continuar essa construção política, tanto que hoje não existe mais a Fundação da Juventude, né? Ela é uma superintendência, se não me engano, ou uma diretoria de um mexidão de outras secretarias que foram reduzidas também, assim. O que é muito ruim, né? Porque você reduz, enfim, toda uma geração, quase 80 mil pessoas da cidade, uma cidade de 400 mil pessoas, 300 alguma coisa mil pessoas. Então, assim, uma porcentagem significativa da população da cidade a uma superintendência pensar política para esse todo, né? Dessa diversidade de juventudes que é a juventude palmense, assim. E aí,
enfim, né, nos posicionamos, tentamos o diálogo, mas realmente, assim, a política é muito assim, né? É o interesse, é a agenda política, é o programa político de cada gestor. E a gente não tem muito o que fazer a não ser luta para que numa próxima gestão a fundação volte, né? Com prestígio e com o orçamento que ela merece. Eu acho que isso volta muito no que a gente estava falando um pouco no começo, sobre como está propagando o discurso de que os jovens não precisam estudar e sim buscar empreender, que nem você falou, né? Sim. A questão de Uber, porque você está trabalhando para si mesmo, você é o seu próprio dono. E, infelizmente, isso entra na cabeça dos jovens, porque Totalmente. é uma coisa que está sendo muito falada. E aí você vê que as pessoas vão caindo nessa e vão deixando de realmente ter interesse em cultura, como você falou, e em buscar saber o que de fato, o que ela de fato quer, né? E é muito triste que essa fundação tenha acabado. Acho que dava para ter tido muitas mais outras ações. Com certeza. E aqui em Palmas, acho que precisa, não só em Palmas, né, mas falando aqui, a gente precisa muito de motivar os jovens, de influenciar os jovens aí para as universidades. E não só para a universidade, mas ocupar mesmo os ambientes, né? Acho que essa era o papel da fundação, de influenciar os jovens a buscar se impor e usar a voz que a gente tem e que essa força que a gente tem precisa muito nesse cenário, principalmente atual, né? Sim. Então, e ter derrubado isso, como ela falou, tipo, só evidencia o lugar de, tipo, você falou 400 e um pouquinho de jovens estavam tendo o mesmo acesso que outros colegas não, né? Outras crianças, outros adolescentes tinham. E isso é uma forma de negligenciar os próximos 400 e poucos alunos que poderiam estar fazendo esses novos cursinhos. E, querendo ou não, você está tirando chance, né? De jovens que poderiam estar se colocando no mercado bem melhor, não só de trabalho, mas como de oportunidades, porque quando você tira um programa como esse, você tira oportunidades, também você tira vozes, porque quase 800 mil, né? Foi 740 mil pessoas, jovens, né, que vocês fizeram Não, em Palmas tem quase 400 mil pessoas. E aí, a amostragem de juventude é 76 mil alguma coisa, quase 80 mil. Mas aí, quase 80 mil jovens, tipo, você tira a voz de várias crianças e adolescentes e jovens que poderiam estar tendo essas oportunidades. E uma das formas melhor de você se colocar, tanto politicamente quanto como pessoa, é através da educação. A educação traz um posicionamento muito mais claro, porque você pode fazer uma pesquisa, você pode ver o que está acontecendo, não só no Brasil, não só no Tocantins, mas como no mundo. E a falta desse programa vem nisso. E como Maria Luísa e você, como jovens, vemos os outros jovens e como poderíamos estar tendo muito mais contato com eles e eles poderiam estar numa universidade agora, estar ocupando lugares que eles têm total direito, porque diferente do pensamento de várias pessoas dizendo que faculdade não é lugar de se estar, que não precisa ocupar, que qualquer pessoa pode fazer, principalmente o nosso trabalho, né? Porque acham muito fácil pelas questões das influenciadoras e trazer o nosso... É tão diferente, né? Isso, negligenciar uma coisa que é tão... porque o jornalismo, ele não é só uma câmera, ele não é só o que nós estamos fazendo aqui, ele é a informação, ele é toda a questão da pesquisa. Você não vai informar de qualquer jeito, assim como é a política, como é a juventude política. Você que está na juventude política, que faz essas ações, você também não faz de qualquer jeito. Você tem um preparo, você tem um estudo. E aí, é muito nisso, né? Como as pessoas enxergam a gente e... No seu caso, como você já trabalhou diretamente na política, você já sofreu algum ataque com relação a você e algum movimento político que você faz parte? Porque, querendo ou não, acontece.
Olha, eu nunca sofri violência política, assim. Quando eu sempre chegava, me apresentava, todo mundo ficava assustado, assim, né, de eu ser secretária, porque realmente eu pareço mais jovem ainda do que eu sou, de fato. E aí todo mundo ficava, meu Deus, mas ela é muito novinha, ela parece uma estagiária. E aí, tipo assim, a gente até tem que pôr, às vezes, uma roupinha mais formal para se impor mais, né? Só que eu sempre fui muito jovem, assim, eu sempre expressei muita juventude, então eu sempre gostei de piercing, tatuagem, vários acessórios, e eu sempre gostei de rolezinhos, então assim, eu ia para as batalhas, né, vou ainda, mas sempre frequentei as batalhas de rima, de passinho, adorava uma seresta, então assim, uma roda de, né, um baile, funk e tal, então eu sempre fui muito das expressões de juventude, assim. E aí eu sinto que quando eu estive nesse lugar, eu tive que incorporar uma outra Carol, que não tivesse tantas expressões dessa liberdade da juventude que a gente tem, que a gente é mais reverente, radical, gosta de uma roupa mais curta, gosta... Então eu tive que incorporar uma outra personalidade para ser legitimada naquele lugar. Isso eu senti muito, assim, né? Principalmente porque eu chegava no ambiente, eu era literalmente, assim, a mais jovem do ambiente todo, assim. Era eu e, tipo assim, as filhas dos outros secretários, os filhos dos outros gestores. Então, eu era literalmente sempre uma das mais jovens do lugar, assim. E até a turma entender que eu era secretária, assim, eu tive que ir ocupando esse lugar e, né, aos pouquinhos, e me afirmando, e falando de política, e conversando sobre a conjuntura e tal, para as pessoas falarem, olha, essa menininha aí, ela deve saber de alguma coisa. Mas sempre com essa desconfiança de, tipo... é muito jovem. Tem muita coisa para viver ainda, tem muita coisa para aprender. E, poxa, eu tenho mesmo, muito ainda. Nossa, e vou, com certeza, viver e aprender muito, muito mais até o meu último dia de vida. Mas acho que o que eu contribuí, construí, né, e projetei no mundo, assim, já é o suficiente para eu estar nesse lugar, né? Tanto que estive, cumpri minha tarefa, entreguei... faço uma avaliação positiva, tanto, né, pessoal, mas também coletiva e por conjunto da juventude, assim. Eu fui a primeira mulher jovem a ser presidente da Fundação da Juventude, vinha de um histórico de homens e mulheres adultos, assim, né, de 40, 50 anos. E eu fui a primeira mulher jovem a ser presidente dessa fundação, de fato jovem mesmo, de pensar com a cabeça de juventude, de montar uma equipe, assim, integralmente de juventude. Todos os meus diretores, todos os meus gerentes, todos os meus agentes da Fundação da Juventude eram jovens, todos, assim, idades muito próximas a mim, 25, 26, 24, 23, 27, todos, assim. Então, eu trouxe um monte de cabeças jovens, pensantes, pessoas da política, né, de diversas... profissões e tal, atuações profissionais, mas jovens e com conexão com o movimento de juventude. Então, movimento negro, movimento de mulheres, movimento de juventude, movimento estudantil, para pensar a política municipal da juventude de Palmas, assim, movimento hip-hop, movimento do circo. Então, eu trouxe um conjunto de pessoas que estavam fazendo já acontecer a política fora da institucionalidade. E aí, agora, com esse perfil de institucional, de, né, programa e agenda política, assim. Então, acho que isso foi um saldo importante também, né? Assim, a gente chegar numa campanha, por exemplo... do primeiro voto, como a gente fez um mutirão de novos títulos eleitorais. A gente fez mais de 150 títulos eleitorais de jovens lá no Taquari. E isso foi em maio ainda, bem no comecinho do ano, dentro do prazo ainda do TCE. E aí, quando a gente ia falar, tipo, ia apresentar a agenda, todo mundo ficava, nossa, mas ela é a secretária, e ele é o diretor, e ele é o gerente. Então, tipo assim, pessoas que... Se a gente não tivesse ali como gestão, a gente poderia sentar na sala de aula e assistir a aula com eles, que eles iriam achar que a gente era um colega de turma, sabe? Então, essa coisa de enxergar um jovem nesse lugar, enxergar um jovem pensando a política nesse lugar, também é um processo de você visualizar, poxa, talvez seja para mim, porque, olha, ela parece comigo, ela é jovem também, olha ele é jovem também e tal. Então, não me parece um lugar tão distante, né? De sempre ser aquele gestor mais enrijecido, mais velho, ou que expressa uma burocracia que distancia esse perfil de juventude e tal. Eu não vou dizer que eu sofri violência política na Fundação da Juventude, isso não, assim, sempre fui muito acolhida, inclusive pela prefeita, pela equipe da prefeita, pelos secretários, os demais secretários, assim, me acolheram, me ajudaram muito, que já estavam há mais tempo, todos eles, na gestão, eu fui uma das últimas a ser nomeada. Mas na política em si, aí no movimento estudantil, no movimento partidário, eu já sofri violência, assim.
já sofri perseguição. Na disputa de 2018, a gente sofreu ameaça de morte, inclusive do pastor Neucivan, também de um outro, Tiago Maraca, não sei falar o sobrenome dele, mas é um outro fascista daqui também. Nos ameaçou de morte, falou, enfim, no nosso endereço, onde a gente morava, e ameaçou de morte pra gente ficar esperto, porque em qualquer momento poderia estourar uma bomba, poderia pegar fogo, um carro. Então, assim, esse tipo de violência eu já sofri. Mas na institucionalidade, não, porque eu acho que tinha uma retaguarda ali também, né? Tinha toda uma gestão ali cuidando da gente e tal. Mas na política, assim, de movimento, de partido, eu já sofri. Mas, ao mesmo tempo, também foi uma reação muito imediata. A gente fez boletim de ocorrência, tinha um grupo de advogados populares nos assessorando, cuidando da gente, nos acompanhando. Então, é isso que eu falo, assim, a política, ela pode ser um lugar duro, mas ela nunca é um lugar solitário. Você sempre tem quem está com você, quem defende você, e você pode até estar errada, mas vai ter uma turma ali coletivo, né? para te defender e para te arrancar teu couro ali, mas na frente dos outros vai te defender, vai estar com você, porque é isso, né? É o seu povo, é o seu coletivo, é o seu movimento que segura a onda, assim, junto com você. E é por isso, inclusive, né, pela capacidade de mobilização e de força desse movimento, que se projetam algumas figuras que estão nesses lugares, né? Seja eleitoralmente, seja na institucionalidade, né, na gestão pública, ou no que for, assim. Então, mas nesse sentido, assim, na gestão eu não sofri violência, mas na política mesmo, de movimento partidário, eu já sofri, sim, enfim, inúmeras vezes. Infelizmente, isso acontece. Eu acho que isso é algum dos motivos que desencoraja os jovens a ir para frente, né? Sim. Porque, querendo ou não, política é difícil, assim, Sim. de você se impor, de você estar ali participando. Então, talvez esse é um dos principais motivos pelo qual distancia os jovens de estar ali dando a cara a tapa. Eu tava olhando aqui o horário, a gente já tá quase 8 horas. Eu falei então, que eu falava muito. eu vou fazer aqui uma última pergunta, mas qualquer coisa, né? Tá bem. Vamos ficar livres. Mas falando um pouco agora sobre, atualmente, no que você está participando agora, não sei se eu vou falar certo, mas é Paul Singer? É, Paul Singer. Então, fala um pouco sobre esse programa que você está participando atualmente, como que funciona, enfim. Então, como eu sou de movimento social, quando eu saí da fundação, eu queria continuar fazendo alguma coisa que fizesse sentido para mim, assim. E aí apareceu esse edital da Secretaria Nacional de Economia Solidária, que é uma secretaria dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, e eles lançaram para serem agentes territoriais de economia popular e solidária, que é uma economia que se apresenta frente à economia capitalista. Geralmente, assim, quem participa da economia solidária são todos os trabalhadores que foram relegados do mercado e que estão em situação de desemprego ou situação de muita precariedade do trabalho e que não visualizam mais a vida, a renda, a autonomia a partir daquilo. E aí a economia solidária, ela se dá por cooperativas ou associações ou grupos de economias populares, né? Coletivos, grupos de economias populares. E aí é basicamente uma organização de trabalhadores que se juntam e fundam uma associação ou se cooperativizam, né? E fazem um processo solidário, tanto da gestão do recurso, do lucro, quanto do processo da produção. Então, eles são os donos dos meios de produção daquilo que eles produzem. Então, são bordadeiras, costureiras, agricultores familiares, tem a Associação de Trabalhadores, inclusive, por exemplo, que acompanha uma lá na praia de Porto Luzimangas, aquela praia que tem lá. Ela só existe porque existe uma associação de trabalhadores que auto-organizam aquela praia, a temporada de praia, aqueles shows maravilhosos que a gente vai em julho e tal. É tudo feito por essa associação. Então, eu entendi que ali meus olhos brilharam. Falei, poxa, eu quero agora me aventurar em algo novo. Eu tenho uma compreensão de economia solidária, porque venho sou forjada pela luta no movimento dos trabalhadores rurais sem terra também, assim. Trabalhei com eles na comunicação há muito tempo, na assessoria, depois, enfim, fiz alguns projetos com eles para além da comunicação também. Mas desde que me entendo militante, sempre tive uma relação muito próxima com o MST, tanto aqui no estado quanto nacionalmente. E aí, tinha essa compreensão de economia solidária a partir do MST, mas nunca tinha atuado com a economia solidária. E aí, lançou esse edital do Paul Singer, eu falei, poxa, vou me inscrever, vai que dá certo. E aí, eu fui selecionada. E aí, eu sou uma das agentes territoriais
que acompanha a política de economia solidária no Estado. Então, eu pesquiso a economia solidária, eu acompanho 6 empreendimentos, e aí eu acompanho colônia de pescadoras, mulheres bordadeiras, mulheres artesãs, associação de trabalhadores, cooperativas de agricultura familiar, e eu faço uma metodologia de pesquisação com eles, que é um método que o sujeito pesquisado, ele não é um objeto, ele é um sujeito. Então, é ele que, né, diz e passa para a gente, pesquisador enquanto pesquisadora, todas as relações, assim. Não é como se eu fosse lá uma pessoa externa, estranha, chega lá, aplica um questionário e vai embora. É um processo de imersão, de convívio. Então, a gente organiza feiras, a gente organiza eventos culturais. Eu passo o dia inteiro na colônia de pescadores, pesco com eles, volto, a gente frita um peixinho, come junto, lancha, pesquisa, conversa, dança, pensa futuro, pensa política, conecto com outros órgãos do governo federal. Então, essa é a minha tarefa, é conectar o governo federal, as políticas do governo federal com essas associações, essas cooperativas que estão fazendo a economia solidária, a economia popular, acontecer no território muito antes dessa política chegar. E agora, nesse processo de reestruturação da política de economia solidária, a gente vem como agente para fortalecer, para potencializar essas iniciativas, né? Essas cooperativas e associações. E aí é um pouco isso, assim, a nossa tarefa. Nós somos 8 ao todo no Tocantins e 2 coordenadoras. E aí a gente acompanha e promove feiras e espaços que potencializem a economia solidária frente à economia capitalista, porque o que diferencia as duas é principalmente o processo solidário da produção e coletivização do lucro, e que na economia solidária os trabalhadores são donos dos meios de produção, são eles que dominam os meios de produção. Então, não tem um patrão, tem uma relação patronal, uma relação, esse é seu salário, você cumpre a escala 6x1 para mim. Não, é outra relação de trabalho, de tempo e de dinheiro. Inclusive, teve a Feira das Manas, não sei se... A Feira das Manas, algumas associações fazem parte dessa lógica de economia solidária. A feira em si, geralmente a feira ela é uma junção de vários empreendimentos da economia solidária. Né? Aí tem algumas que eu acompanho da Feira das Manas também. Mas é bem legal. A gente agradece porque é um papo muito facilitador para quem está assistindo e foi muito rico a sua contribuição, principalmente com relação aos seus movimentos, ao seu programa de apoio, né, de economia solidária. Sim. E até para o pessoal saber mais como que funciona. Eu tô até esquecendo aquela câmera, a gente tá se olhando. Tipo, a gente agradece muito porque é um papo que deve ser discutido não só sobre os programas e não só sobre a juventude, mas como a política em si. E como a gente pode fazer parte desses processos e trazer nem que seja um pouquinho, um público para que veja isso. E a sua experiência, que foi vasta aqui, foi muito colaboradora. A gente agradece muito você ter cedido um tempo para ter vindo até onde a gente e ter contribuído, porque ajudou bastante. Não só porque é um trabalho na faculdade, mas porque é um assunto muito importante, que temos interesse de fato sobre isso. E você ter colaborado, a gente agradece imensamente. Eu que agradeço o convite, por ter sido lembrada. Acho que quando a gente é formanda, a gente entende um pouco, assim, os perrengues, né, do comecinho da universidade, mas ao mesmo tempo esse entusiasmo, esse ânimo de debater as coisas, de trazer esses debates para dentro, assim. Acho que o nosso curso ganha muito com isso. Vocês são uma nova geração de futuras jornalistas, né? Nós temos um centro acadêmico super atuante e que, enfim, daqui a um ano vai passar por um processo eleitoral novamente. Aliás, nem sei se já passou esse ano. Não esse ano já, a gente é do centro. Olha aí que legal, tá vendo? Aí, ó, o interesse delas. Então, assim, eu acho que todo começo é um começo importante, sabe? E quando a gente começa se interessando e com curiosidade e querendo trazer para discussão e debater e trazendo visões diferentes, até acho que isso é legal, os contraditórios, né? Debater os contraditórios até para a gente saber ali no que um vai, no que um não vai, no que um é um absurdo, não tem como, mas no que nesse aqui dá para alguma coisa a gente salvar. Eu acho que é interessante a gente debater, assim. E agradecer, porque eu acho que, poxa, é tão legal, assim, várias coisas que eu fui falando aqui que eu nem lembrava, tanto tempo que eu nem falava.
E vocês foram despertando um lugar que já estava, né, já estava falando de outras coisas e lembrando de outros processos, assim, que foram importantes para a Carol do hoje, do agora, sabe? Então, eu gostei muito também. E tomara que fique pronto logo, porque eu tô doida para assistir. Então, é isso. Muito obrigada mesmo Obrigada, por você ter meninas. aceitado. É uma conversa muito necessária, né? Um assunto muito necessário. E acho que é isso, gente. Tchau, tchau. Um beijo, acompanhe o podcast. Aguardem os próximos episódios.